Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo todo domingo o Evangelho de João e comentando sobre ele. Mas antes de começarmos, eu queria mandar um grande abraço para nossos irmãos em Goiânia, do Refúgio e da Religar. Ontem comemorou-se 16 anos dessa obra tão importante, essa obra do Evangelho do Reino, que cuida, socorre, acolhe crianças refugiadas de guerras em todo o mundo. Que Deus possa abençoar tanto a Religar como obra missionária, como também Refúgio, a igreja que faz parte desse ministério. Vamos ler hoje o capítulo 6. E nesse capítulo 6 nós vamos ver sobre o grande milagre que aconteceu, onde Jesus alimentou uma grande multidão. João 6, verso 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Quando eu leio essa passagem, eu fico assim impressionado com os detalhes. E recentemente eu vi um comentário que me fez pensar novamente sobre essa passagem. Nesse comentário, aquele que comentou disse que o milagre não foi multiplicar os pães. Não é o milagre da multiplicação, igual aparece no título da maior parte das Bíblias. Se você prestar se você prestar atenção direito, você vai perceber que o milagre aqui não é a multiplicação dos pães e dos peixes, mas é o milagre da partilha. Por quê? Porque o fim é a partilha. O milagre está justamente
no objetivo final do feito de Jesus. Ou seja, o fim era alimentar as pessoas. E a multiplicação foi apenas um meio. E muitas vezes nós confundimos, né, meios com fins. E por isso, muitas vezes, nós nem entendemos o Evangelho. E essa confusão de focar no meio e não no fim é que muitas vezes impede de Deus fazer os milagres. Vamos ler e prestar bem atenção no que aconteceu aqui. Jesus havia ido para o outro lado do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e tinha uma grande multidão que o seguia, por causa dos milagres que ele já estava operando, curando os enfermos. E muita gente ia atrás disso. E eles chegaram num lugar onde Jesus se assentou com seus discípulos, e Jesus olhou aquela multidão. E Jesus, então, ele diz a Filipe, um dos seus discípulos: onde compraremos pão para esses comerem? Aqui diz que Jesus disse isso para o experimentar, para ver o que ele falava. E Filipe, então, ele vai dizer, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Nós sabemos que os discípulos, eles tinham só o suficiente para cada dia. Eles não tinham guardado esse dinheiro. Então, é por isso que Filipe fala, olha, é muito dinheiro, né? 200 dinheiro não daria para comprar pão para essa gente. Essa foi a resposta de Filipe. Mas aí vem outro discípulo, que é André, irmão de Simão, e ele diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Dinheiro eles não tinham. Mas havia ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. É óbvio que quando Simão fala isso para Jesus, ele sabe que Jesus tem poder. Ele sabia da transformação da água em vinho. Ele viu Jesus curar os enfermos. E para o poder de Deus que estava em Cristo, alguma coisa poderia ser feita. Então ele traz esse pouquinho, é pouco, né? O outro diz que 200 dinheiros não dariam para comprar pão para a multidão. Essa foi a resposta de Filipe, né? E agora André, ele tem uma outra colocação aqui diferente. Ele diz que tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E é justamente a partir daí que Jesus vai operar um grande milagre. O pouco na mão dele poderia ser suficiente para alimentar aquela multidão e ainda sobraria. Porque é assim que funciona o reino de Deus, que Jesus veio trazer. Ele não depende de dinheiro, mas ele depende de colocarmos nas suas mãos os poucos recursos que nós temos. Porque o reino de Deus é um reino de milagres. E eu estou falando isso, e agora pensando na Religar, essa obra, né, que um dia, 16 anos atrás, alguém sem recursos se dispôs
a cuidar daqueles que mais precisam, daqueles que mais sofrem em caso de guerras, em caso de ataques, de sofrimentos que nós vemos espalhados pelo mundo, como está acontecendo lá em Gaza, com esse genocídio que o Estado de Israel está fazendo. Os que mais sofrem são mulheres e crianças, principalmente as crianças. E eu dou graças a Deus porque um dia alguém, como André, aqui, ofereceu o pouco que tinha. E de lá para cá, Deus tem multiplicado esses recursos. Ele tem alcançado essas crianças. Então, a Religá tem obras espalhadas por várias partes, no continente africano, na Ásia, em outros lugares, justamente cuidando desses que mais sofrem. E esse milagre que Jesus fez, ele partiu da compaixão que Jesus tinha. Jesus viu aquela multidão que o seguia, que andava tão longe, à espera, né, da manifestação da misericórdia de Deus, à espera de uma cura. Quantos no mundo, né, sem recursos, precisam de um favor de Deus, de um milagre de Deus. Às vezes porque os médicos não dão conta do problema, ou porque não tem problema, não tem solução na medicina, ou às vezes porque não tem recursos. E Deus se compadece, ainda hoje, dessas pessoas. Como se compadece dessas crianças, que são as que mais sofrem, com tudo isso que acontece no mundo, que acontece hoje, noticiado na televisão, crianças morrendo de fome. Mas se você prestar bem, lá no meio existem aqueles que trabalham para o reino de Deus, aqueles que têm 5 pães e 2 peixinhos, e que com esse pouco, nas mãos de Jesus Cristo, ele pode fazer milagres. Que Deus continue fazendo milagres através da vida daqueles que, com seus poucos recursos, os coloca na mão de Deus. E vamos ver como esse milagre foi operado. Verso 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças por aqueles 5 pães, por aqueles 2 peixinhos, repartiu-os pelos discípulos. Essa palavra é muito importante. Repartiu. Por isso é o milagre da partilha. Porque quando Jesus repartiu o pão, partiu aqueles pães, entregou seus discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam, é que o milagre aconteceu. E isso me impressiona até hoje, com respeito ao poder de Deus, a ação de Deus no mundo, que não tem nada a ver com o que a gente vê, não tem nada a ver com esse engano de tentar aplicar métodos ou aplicar mandamentos da lei de Moisés, né? Como acontece com que os religiosos utilizam-se do dízimo e das ofertas, né?
se dizendo levitas, quando os levitas pertencem à tribo de Levi. E essa tribo nem é mais a tribo que cuida do sacerdote na nova aliança. O sacerdócio na nova aliança não é segundo a ordem levítica, a ordem de Arão. Não existe mais um templo a ser mantido, não existe mais ofertas e sacrifícios a serem entregues pelo povo, que era o papel dos levitas e dos sacerdotes. Em Hebreus diz que, mudando-se o testamento, mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. E hoje, o povo de Deus não tem nenhum encargo ou peso ou obrigação de enriquecer líderes religiosos, de manter pessoas que dizem viver por conta da obra, sendo que a obra de Deus está justamente lá fora. Jesus nunca estabeleceu um templo, um lugar onde as pessoas tinham que ir. Jesus estava sempre indo onde os necessitados estavam. E Jesus sempre utilizou daquele pouco entregue em suas mãos a benefício dos necessitados. Isso é, se você quer chamar assim, o dízimo e as ofertas na nova aliança. É aquilo que nós temos e que colocamos na mão de Deus, porque nós temos também compaixão daqueles que sofrem. Lembra lá em Mateus 25, o grande dia, uma das coisas que Jesus vai dizer para aqueles que serão bem-vindos ao reino eterno: vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estive enfermo e na prisão, e fostes me visitar, era estrangeiro, forasteiro, e me acolhestes. Essa é a obra do reino de Deus. E ela hoje ainda é feita de forma milagrosa. Porque são poucos os trabalhadores da vinha, são poucos os recursos que a verdadeira igreja de Deus tem. Porque grande parte da verdadeira igreja é composta de pessoas de poucos recursos. Como eram de poucos recursos os discípulos? Como viveu Jesus quando esteve na terra? E isso não impedia que o reino de Deus avançasse, como nós encontramos nessa passagem. 5 pães e 2 peixinhos entregues nas mãos de Jesus. Ele deu graças por esse pouquinho e ele repartiu. Deu a seus discípulos e seus discípulos também iam repartindo e entregando àquela grande multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E o milagre foi tamanho que sobraram, dos pedaços que sobraram, eles encheram 12 cestos, né? Aqui, vamos ver aqui. 12 alcofas. São pequenos cestos, 12. Até esse número é profético, né? 12 representa ali os 12 apóstolos. Ministério de Deus. E eu fico impressionado com isso, né? Na minha própria experiência, quando eu, em fé, entrego o pouco que eu tenho nas mãos de Deus, Deus pode alcançar muita gente. Infelizmente, na mente religiosa, principalmente hoje, né, com esse desvirtuamento do Evangelho, no que se chama de Evangelho da Prosperidade, onde a ênfase é sempre a multiplicação, o foco é multiplicar, né? É assim que muitos religiosos
dão os seus dinheiros, o dinheiro que tem, os recursos que tem na mão dos seus líderes, sob a promessa de multiplicação na vida deles. Em nenhum lugar Jesus ensinou nós entregarmos para que fosse multiplicado na nossa vida. No reino de Deus, o que nós entregamos é para que Jesus multiplique na vida do nosso próximo. Porque a vida cristã é uma vida onde há contentamento, há ações de graça. E quando há o milagre da multiplicação, é para que isso seja distribuído aos que nada têm. Esse deveria ser o apelo, né? Entregue o recurso que você tem para que Deus multiplique na vida dos que nada têm. Isso é o reino de Deus. Isso é o Evangelho de Cristo. Tudo que Jesus fazia, quando ele curava os enfermos, quando ele fazia milagres, o foco de Deus sempre era abençoar, trazer graça, mostrar para as pessoas que se sentem excluídas e que são realmente excluídas, porque o pecado fez isso, né? Concentrou riqueza e poder na mão de poucos e excluiu, escravizou e explorou a maioria. Esse é o mundo que Jesus veio. Quando veio, ele é assim. Lembra que no Império Romano, que dominava sobre a Judéia, Galiléia e toda aquela parte, o modo de produção deles era escravista. A escravidão era uma realidade. Então havia tanto escravos como servos. Gente obrigada a trabalhar e entregar seus recursos. É por isso que havia tanta gente enferma, tanta gente doente e sem saída, porque não tinha recurso para procurar um médico. E mesmo se tivesse, a medicina ainda era muito atrasada naquele tempo. E o Filho de Deus veio ao mundo e ele começa a curar os enfermos por compaixão ao sofrimento daquelas pessoas. E aqui também nós vemos o mesmo modus operandi de Deus, de Cristo, em alimentar uma multidão com pouco recurso colocado em fé nas suas mãos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, nesse dia, abrir o nosso entendimento, que todos aqueles que estão envolvidos na obra da Religar possam continuar em fé, se colocando à disposição, colocando seus poucos recursos e vendo Deus fazer milagres. Que Deus nos abençoe.